antes ainda da leitura, e eu peço que você deixe durante toda a pregação o texto aberto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa carta e sobre o trecho que nós vamos ler. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso é uma carta extremamente eclesiológica. O que isso significa? É uma carta com assuntos direcionados para a vida da igreja. Igreja vem da expressão grega eclesia. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele tem o foco dele, a igreja de Éfeso, essa igreja que já era extremamente relevante na região da Ásia Menor. Só que a igreja de Éfeso, ela tinha uma característica, como nós vamos ver na grande maioria das igrejas a qual Paulo escreveu as suas cartas, que Tiago escreveu, que João escreveu. Era uma igreja onde havia ali não apenas um único público, mas as igrejas eram compostas de judeus, convertidos ao cristianismo pela palavra do Senhor, que chegou até a vida deles, e eles então perceberam que aquele homem chamado Jesus era o Cristo. Só que o evangelho não pode ser contido, então ele atinge outras barreiras culturais, linguísticas, geográficas. E pessoas que não eram judeus se convertem ao Senhor, e a Bíblia vai chamar esses de gentios. Não é que eram pessoas gentis, educadas, mas era o termo para designar aqueles que não eram judeus. Então a igreja era composta de judeus e de gentios. E Paulo foi um desses judeus encontrado por Jesus quando ele estava a caminho de Damasco para prender e matar cristãos. Então, a partir da sua conversão, ele roda todos os domínios do Império Romano, pregando o evangelho de cidade em cidade, e uma dessas cidades onde é constituída uma igreja, é a igreja de Éfeso. Igreja essa que posteriormente foi pastoreada já no final da vida pelo apóstolo João, tanto que se nós quisermos entender um pouco mais dessa igreja, vale a pena ler 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E também Éfeso é conhecida porque lá em Apocalipse capítulo 2, a primeira carta a que Jesus direciona a sua carta por intermédio do apóstolo João é a igreja de Éfeso, Então Paulo, ele tem em mente escrever uma carta para tentar conciliar a vida e o relacionamento entre judeus e gentios, que habitavam aquela mesma igreja e que passavam sim por conflitos. Porque se os irmãos se lembram, do Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, e a partir desse único povo, ele se revelou, o povo judeu. Começa esse chamado lá em Gênesis capítulo 12 com Abraão. Mas vai passando o tempo, a nação vai crescendo, e quando chega o Novo Testamento, essa promessa ela é revelada de modo total, e mostra que Deus havia escolhido para si um único povo, não os judeus, mas um único povo, selado a partir da vida de Cristo na promessa. Então o judeu no Antigo Testamento, ele era uma antessala do que viria a ser a igreja. O plano original de Deus sempre foi a igreja, só que progressivamente isso foi sendo revelado a partir do povo judeu. Mas quando vem o Novo Testamento, isso que estava oculto é revelado, e o mistério oculto nas gerações era que Deus havia chamado para ele um único povo, formado de gente de toda língua, tribo e nação. E Paulo vai tratar isso aqui na carta dele aos Efésios. Então,
logo depois do verso 1 e 2, que Paulo ele faz a conhecida saudação dele para aquela igreja, ele vai falar ou vai escrever aquilo que é conhecido como o maior parágrafo do Novo Testamento. É lógico que nós não vamos ter essa percepção aqui no português, mas se você olhar o texto grego, do verso de número 3 até o verso de número 14, é apenas uma frase. Uma frase. E isso acontece porque Paulo está fazendo aqui aquilo que é chamado de doxologia. O que é uma doxologia? Porque às vezes você vai ver aqui na Bíblia, no título em negrito dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, essa expressão, doxologia. Doxologia nada mais é do que palavras de glória. Palavras de glória. E tem uma palavra que a gente não usa corriqueiramente, que é a palavra estupefado. Quem aqui falou no último mês a palavra estupefado? Ninguém, né? Ninguém. É uma palavra estranha. Estupefado, parece um palavrão, né, gente? Mas na verdade a palavra estupefado é uma palavra para dizer que uma pessoa ficou atônita. Ela ficou vislumbrada de tamanho ato extraordinário. Quando uma pessoa ela vê algo, a qual a descrição disso ainda se torna pequeno diante daquilo que se vê, você fica estupefado. Sabe um momento em que nós ficamos estupefados? É quando a gente tem o privilégio de ver nascendo os nossos filhos. Se você teve a oportunidade de ver, filmar, ir ali no momento do parto e ver o seu filho nascer, esse é o momento em que todo pai fica estupefado. Você não sabe o que fazer. Você olha, você não sabe, você chora, você grita, você dá risada, porque é um momento único, extraordinário. E Paulo, quando ele vai escrever esse trecho do verso 3 ao verso 14, ele está estupefado, ele está atônito, ele está assombrado. Tamanha a glória do Senhor, tamanha a obra da Trindade. Paulo, mesmo depois de anos de conversão, ele ainda consegue ficar surpreso diante da glória de Deus. Algo que para nós às vezes cai na rotina, e parece que a gente precisa sempre assim, né? De um combustível para alegrar a nossa fé, para motivar a nossa espiritualidade. Paulo mesmo depois de anos de conversão, porque quando ele escreve a carta aqui aos Efésios, ele não é mais um garoto iniciando a sua obra missionária, ele já tem uma boa caminhada, mas Paulo ainda consegue olhar para a obra de Deus e ficar estupefado. Você nunca mais vai se esquecer dessa palavra. Ele consegue. A gente às vezes fica, na nossa vida cristã, desmotivado, né? Precisa motivado por uma canção, por um evento. Mas Paulo, não. Ele consegue ainda no início da sua carta escrever um texto onde ele está atônito, onde ele está assombrado por aquilo que ele vê do Senhor. E é isso então que nós vamos ler, esse grande parágrafo doxológico, onde Paulo ele expressa palavras de glória sobre a obra de Deus na salvação do ser humano. E a gente vai perceber que esse texto, ele está dividido em 3 partes. Primeiro uma introdução, 4 partes, uma introdução, depois nós vamos ver a eleição do Pai, a redenção em Cristo e o selo do Espírito Santo. Então a gente vai por partes. Começa assim o texto, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa que vale destacar aqui é que essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais têm a ver com a nossa salvação para a eternidade. Região celestial aqui,
ou bênçãos espirituais, é sinônimo para uma obra cósmica, não apenas terrena. É mais ou menos aquilo que o próprio Jesus diz: que tem, ou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar tudo no plano terreno, mas ser totalmente desconhecido no plano cósmico, celestial? O que Paulo ele está dizendo é que a maneira como Deus nos abençoou, ou as bênçãos às quais Deus nos proporcionou, são bênçãos relevantes para a eternidade. Isso significa dizer que qualquer bênção, conquista ou riqueza que você acompanhe ou conquiste aqui nessa terra, isso de nada vale para a eternidade. Elas podem ser importantes para o plano terreno, elas podem prover uma condição significativa para o plano terreno, mas elas de nada valem para a eternidade. A única coisa que pode fazer e nos dar esperança no plano cósmico do Senhor, ou na eternidade, nas regiões celestiais, são as bênçãos espirituais. E aqui leia-se: adoção, justificação, reconciliação, redenção. Essas são as bênçãos espirituais que Deus nos deu nas regiões celestiais em Cristo. Jesus ele disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que Deus faz e proporciona em Cristo. Por isso que não há salvação sem Cristo. Não é pelas obras, não é porque eu tenho um coração bonzinho, porque eu faço caridade. Não, é em Cristo. E aí então, essa introdução, verso 3, inclusive você pode colocá-la no final dessa doxologia, que é tanto o início quanto ela finaliza bem. Mas aí então Paulo começa a falar, ainda nesse parágrafo, sobre a obra de Deus Pai, a eleição de Deus Pai. Antes da fundação do mundo, olha cada informação preciosa para nós. Deus nos escolheu nele. Por que Deus escolheu nele? Não a partir de uma fé prevista, tipo assim, eu sei que o Davi com 15 anos vai aceitar Jesus, e então eu vou escolher ele porque ele vai aceitar. Não. Aqui ecoa o texto de Romanos 9, quando ele diz que ele escolheu Jacó ainda no ventre, e ele nem era nascido, não tinha feito nada de bom, e Deus ainda assim tinha o escolhido antes. Então a escolha de Deus, antes da fundação do mundo, é nele, não baseado nas nossas boas obras, não baseado nas nossas escolhas, mas é uma decisão cósmica dele. Ele simplesmente tomou essa decisão e ponto final. Agora, o porquê Deus escolheu gente como eu e você nele? Esse é o grande ponto de interrogação. O porquê a gente não sabe, mas a gente sabe que o critério foi nele, na soberana vontade dele. E essa escolha se dá para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só que interessante. O motivo pelo qual Deus nos escolheu antes da fundação nele era para sermos irrepreensíveis, santos diante dele. Isso aconteceu? Não. Isso não deu certo. O plano era isso, lá no Éden: vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa não, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Vocês vão continuar santos, irrepreensíveis, se vocês ouvirem a minha voz. Não toquem naquela árvore. Aí foi lá, o homem e mulher tocaram. E aí isso aqui não aconteceu. Mas já estava previsto que em amor ele nos
predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Ele sabia que isso inato do ser humano não ia dar, a não ser que Jesus viesse e entrasse no plano cósmico de redenção. E aí então em Jesus, adotados como filho, segundo o propósito da vontade dele, para louvor e glória da sua graça, coisas que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus, aí sim nós podemos, pela fé, sermos homens e mulheres santos e irrepreensíveis, não por conta de nós mesmos, mas por conta da obra de Jesus Cristo. E aí então, depois de ele falar dessa eleição do Pai, ele já introduzir a obra do Filho, ele vai destrinchar a obra de Jesus. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ou seja, a redenção daquilo que não deu certo, ele abundou sobre nós através da riqueza da sua graça. Verso 9, ele nos revelou o mistério, e aqui, vira um pouquinho a página da sua Bíblia, capítulo 3, verso de número 6, para a gente entender esse mistério. Capítulo 3, verso de número 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados, Antigo Testamento, Antiga Aliança, esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido dos principados, das potestades, das regiões celestiais, segundo o seu eterno propósito, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é o motivo de honra para vocês. Então Paulo aqui, posteriormente, já está explicando o que é esse mistério. É esse único povo, é a obra em Cristo Jesus, essa é a dispensação da graça, onde toda gente que Deus convoca e chama se torna um único povo, e essa é a vocação da igreja, pregar o Evangelho, para que todas as pessoas as quais Deus decidiu, lá na eternidade, reunir, sejam reunidas como igreja. E ele continua então aqui, ele nos revelou o mistério, verso 9, da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Mais uma vez aqui Deus mostrando que é Ele quem decide, é o conselho da vontade dEle, não as nossas obras que motivam a escolha de Deus, mas o conselho da vontade dEle. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, isso é algo que Paulo ele está assombrado, de ver tamanha graça do Senhor derramada pelo seu povo, através da eleição do Deus Pai, através da redenção que acontece por meio de Jesus Cristo, Deus Filho. Mas não para por aí, porque ele finaliza nos últimos 2 versos, falando também
do Espírito Santo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Então a obra de Jesus ela foi feita, mas o que consuma essa obra? Ele fala: receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Talvez a expressão selo, ela não seja muito comum nos nossos dias, porque raramente as pessoas também vão ao correio. Eu ainda peguei a geração que ia lá no correio, tinha que comprar o selo, e tinha gente aqui da igreja que fazia coleção de selo, ainda faz. Mas o selo no primeiro século, ele era uma marca através de um anel real, a qual se selava um documento fechado, e só apenas o destinatário, em posse desse documento, é que quebraria esse selo, que era feito com uma espécie de cera, e um sinete nesse anel que ia marcar e dar ali então o contorno ou a assinatura da importância ou da realeza. E ele era o único digno de abrir esse selo e ler o conteúdo da carta. Então o que Paulo está dizendo é que depois da eleição do Pai, depois da redenção feita pelo Filho, é como se o Espírito Santo ele tivesse vindo em cada um de nós, e com um anel também derramado, esse líquido nos selasse no mundo em que nós vivemos. Então, se nós tivéssemos condições de olhar com os olhos espirituais todas as coisas, veríamos que cada um de nós tem sobre nós esse selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, ele é complementado pelo verso 14, quando ele diz que o Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, quando Cristo vier, ele virá e ele é o que romperá esse selo. Nós estamos ali com esse selo como garantia de que quando Jesus vier, nós não seremos confundidos. É um ato definitivo, cósmico, por toda a eternidade, de que uma vez que nós somos participantes da obra da salvação, sobre nós há a herança e a garantia de que nós estaremos com Ele para todo o sempre. Essa é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, após a leitura e esses detalhes desse texto, meus irmãos, nós temos algumas lições e aplicações para percebermos aqui. A primeira delas é que, ainda que sejamos pecadores, falhos, ainda que em nós não haja nenhum mérito ou valor para que Deus tivesse a partir de nós olhado para nós, em nossa salvação existe um envolvimento trinitário. 3 pessoas se envolveram para que hoje você pudesse chamar Deus de Pai. 3 pessoas se envolveram para que você hoje pudesse saber que ao findar dos seus dias nessa terra, há toda uma eternidade gloriosa ao lado do nosso Salvador. E que ninguém pode tirar isso de você. Judas, quando ele vai fazer a saudação da carta dele, ele diz que ele manda a carta para aqueles que estão guardados nas mãos de Cristo. Irmãos, o que é que pode nos tirar de uma obra trinitária como essa? O que é que pode nos roubar de uma obra feita pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo? Por isso que Paulo ele escreve lá em Romanos 8, sabiamente, iluminado pelo Espírito Santo, dizendo que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso Senhor.
Isso daqui, irmãos, já é motivo suficiente para a gente sair daqui feliz e ficar feliz o resto da nossa vida, porque isso daqui não caía diante de Paulo num negócio assim, legal. Paulo ele está escrevendo esse texto para dizer justamente, gente, não há nada como isso, nada como isso, porque pensa as coisas que tiram sorriso dos nossos lábios. Quem aqui não fica com aquele sorriso de orelha a orelha quando tem a possibilidade de comprar um carro zero, e ainda mais quando ele vem com aquela fitinha vermelha em cima? Tem gente que vai com a família e vai fazer uma refeição, vamos fazer um churrasco, comprei um carro zero, põe a família toda para dar volta. A gente fica namorando aquele carro tempos e tempos, a gente fica doido quando entra alguém e bate a porta com força do carro zero. Ai, Jesus amado. A gente fica lá com um paninho às vezes. Já passou isso, mas tinha uma época que o povo não tirava nem o plástico do banco, né? Deus está vendo você que ficou com o plástico aí 3 meses, né? Seu carro aí. E quando compra uma casa então? Quando você termina de pagar aquele financiamento de 38 anos. Talvez o seu você nem vai pagar, né? Vão ser seus filhos vão continuar pagando algumas parcelas ainda. Mas como é a alegria quando você entra numa casa que você fala, é minha. E aí o que você faz? Você chama o pessoal para ir conhecer a tua casa, você marca jantar, marca almoço, e não precisa comprar, às vezes você muda de casa, você quer receber. Você quer mostrar, você quer alegria. Volto a falar quando nascem os filhos. Vem cá ver meu filho, que lindo. Minha filha, olha que coisa mais linda. Não tem criança mais bonita do que essa. E aí a outra pessoa que foi visitar falou, que você não viu o meu quando era nenê, né? Quando você recebe uma promoção, quando você vê que aquele mês entrou um extra na sua conta, algum bônus. Mas quando a gente vê uma obra trinitária na nossa vida, a gente fica com cara de tacho, a gente não se alegra. A gente se alegra tanto pelas coisas cotidianas e triviais, as que vão ficar, mas quando a gente lê um texto como esse que Paulo fala, às vezes a gente não vai para casa feliz, a gente vai para casa e fala, nossa, né? Hoje a palavra foi, né? Teve aquele gás, o culto estava bom. Quando Paulo está escrevendo, fala assim, talvez você se sinta um inútil, um nada, mas houve uma movimentação da Trindade para que você fosse salvo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles deram as mãos para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos. Isso é maravilhoso. Você vai viver até os seus 80, 90 anos, e tenha certeza, você nunca receberá uma boa notícia como essa, tão boa quanto essa. Às vezes o que nós precisamos é permitir com que a beleza da salvação invada o nosso coração novamente. A gente precisa às vezes permitir que a simplicidade desse texto, mas a extraordinária, nem sei como é a palavra, nem vou me arriscar aqui porque vai ficar gravado, né? A obra extraordinária do Senhor foge da nossa visão e da nossa mente. A gente não se lembra, não se esquece. Vem os problemas da nossa vida, ao invés de nós nos lembrarmos do que Paulo está escrevendo e a paixão com que ele está escrevendo, a gente permite que as coisas do cotidiano sobrepunha toda essa questão que Paulo está nos ensinando, está dizendo. Enquanto Paulo ele está assombrado, mesmo anos depois, com essa verdade maravilhosa, nós muitas vezes continuamos tristes e infelizes. Uma segunda lição, meus irmãos, desse texto é que nós precisamos deixar que essa obra molde nossa identidade como seres humanos.
Porque Paulo, depois que ele faz essa doxologia, ele vai até o capítulo de número 3, falar como essas implicações moldam a identidade da igreja. Mas se você olhar a partir do o capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai falar sobre a nossa vida como servos de Deus no mundo que não é cristão. Ele vai falar sobre o que significa a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Ele vai fazer uma exortação para que tenhamos vidas santas e retas diante do Senhor, como um outdoor, uma propaganda do Evangelho nesse mundo que nós vivemos. Paulo ele vai falar sobre o que é o fruto da luz e quais são as obras das trevas. E Paulo ele vai encerrar a carta dele falando sobre o lar cristão, o dever do marido, da esposa, o lar cristão, o dever dos filhos e dos pais, dos servos e dos senhores. E ele encerra falando da armadura. Por que Paulo está falando tudo isso depois da doxologia? Porque aquilo que Deus fez em nossas vidas deve formar a nossa identidade para que a gente mude aí fora. E sabe que muitas vezes nós idolatramos o nosso jeito, nós idolatramos a nossa maneira de ser. É muito comum você encontrar crentes que vão falar assim: esse é o meu jeito, eu não vou mudar jamais, eu sou assim, se quiser me amar tem que ser assim. Irmãos, essa é a coisa mais boba, ou a bobagem mais grotesca dita por um crente. Eu não mudo, esse é o meu jeito. Porque nós estamos nos relacionando com Deus que muda, que transforma, que quando Ele toca no coração de uma pessoa, Ele tem infinitamente poder para mudar. O problema é que nós, muitas vezes, não queremos tais mudanças, porque muitas vezes nós idolatramos o jeito que a gente é, porque às vezes a pessoa fala: nossa, olha o jeitão dele, o jeitão dela, olha que legal. A pessoa fala na cara mesmo, olha, pessoa verdadeira, pessoa... Mas será que é assim? Porque o encontro com Jesus, ele muda completamente quem nós somos. O grande pregador Paul Washer, quem o Claudinho é muito fã, inclusive parecido, né? Ele tem uma seguinte ilustração. Ele diz o seguinte: suponhamos que o Paul Washer contando, ele vai pregar num lugar, e aí eu vou me colocar como exemplo. Imagina que eu chego aqui atrasado na pregação. Delfino, o pessoal do louvor cantou, e aí fica sem ninguém vir aqui para o púlpito, fica um silêncio, eu apareço aqui 6 minutos depois, falar assim: gente, me perdoem um atraso de 6 minutos, é porque eu estava vindo aqui para a igreja, eu fui atravessar Rodrigues Alves, e um caminhão me pegou de cheio, uma carreta, me atropelou, mas eu estou aqui. Quem de vocês iam acreditar nisso? Honestamente. O cara foi atropelado por uma carreta, e ele está aqui sem nenhum arranhão, não teve uma escoriação, não teve nada. A maioria ia falar assim: o pastor Davi está sendo mentiroso. Jamais, impossível. Ainda que ele tivesse bem, ia vir o SAMU, ia levar ele para o hospital só para ver se realmente estava tudo bem, aos procedimentos. Mas não, 6 minutos atrás ele foi atropelado por uma carreta, e ele está aqui. E o Paul Washer ele vai dizer que o Evangelho é justamente isso. O encontro com Jesus é como se nós fôssemos atropelados por uma carreta. É Deus nos pegando. É um impacto da gloriosa Trindade sobre as nossas vidas. É um negócio poderoso, para que a gente não demonstre nenhum sinal de mudança. Assim como um impacto com uma carreta deixaria alguém arrebentado, o impacto com Jesus deve também arrebentar a vida carnal de um ser humano. Nós não devemos nos orgulhar do fato de falarmos assim: eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito.
contrário, nós deveríamos permitir que a obra da salvação, a obra trinitária, ela forjasse quem nós somos. É isso que o Evangelho faz. Ele muda homens e mulheres para a glória e honra do Senhor Jesus. Muda o seu jeito, o modo de falar, a sua personalidade. Mas muitas vezes nós estamos idolatrando, nos esforçando para manter uma identidade, uma natureza, a qual diante de Cristo não é mais para ser mantida. E é por isso que Paulo começa primeiro falando da doxologia, da obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, porque a partir dela, como louvor de gratidão, nós falamos: eu quero mudar, eu quero me propor a mudar. É a famosa dívida de gratidão. O que é uma dívida de gratidão? É uma dívida que você não tem como pagar. Quando alguém faz algo especial para você, e você fala: eu não tenho como pagar, a não ser demonstrar minha gratidão. Porque não há nada que eu possa fazer para pagar isso. Não há nada que a gente possa fazer para pagar ou custear a obra de Jesus em nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer? Responder a Ele em gratidão. Como? Adequando a nossa vida àquilo que Ele mesmo diz em sua palavra. Irmãos, então, queria encerrar dizendo que quando nós compreendemos a nossa identidade, quando nós compreendemos a obra do Senhor em nossas vidas, nós não temos como nos mantermos como as mesmas pessoas. Não temos. E eu não estou querendo dizer aqui que você tem que mudar, o que eu tenho que mudar. Eu sei de mim. Eu sei as coisas que eu tenho que ajoelhar lá e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Mas mais importante do que isso é nós reconhecermos que houve um movimento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que tivéssemos a segurança que quando findar os nossos dias aqui na terra, nós estaremos com Ele para todo sempre. E nada, absolutamente nada, nem ninguém pode tirar isso de mim ou de você. Louvado seja o Senhor.